Boa tarde, meus camaradas. Professor Celso Júnior aqui. Estamos dando início à nossa live preparatória para o Enem 2020, no que diz respeito ao caderno de Ciências Humanas e suas tecnologias. Então, é um prazer inenarrável estar com vocês nessa tarde de quarta-feira. Desde já, quero parabenizar a todos que assistirem essa live, pois vocês perseveraram ao longo do ano de 2020. Enfrentamos aí um problema global, que foi a pandemia do Covid-19, que acabou por interromper ali o nosso processo de estudos presenciais, mas aquele aluno que esteve focado e que teve perseverança, ele continuou estudando, mesmo de forma remota, porque o mais importante é ele atingir o objetivo final, que é a vaga no tão sonhado curso que o nosso aluno deseja. Lembrando sempre que o Curso Forte está com vocês em todos os momentos e nós vamos, nesse momento, estar preparando o nosso aluno para gabaritar os cadernos de Filosofia, Sociologia e História. A partir de agora, nós vamos aqui mergulhar numa bateria de exercícios com o objetivo de trazer para vocês os principais bizus, as principais questões e os pontos mais pertinentes cobrados nessas 3 disciplinas. Tudo bem? Então, segue a cal que é sucesso, meus camaradas. O primeiro ponto que nós vamos destacar é a disciplina de Filosofia. Muitos colegas, muitos alunos colocam, quando começam o planejamento do estudo do Enem, Filosofia, Sociologia, lá no final da lista de estudos, dando menos importância a essas 2 disciplinas. Mas vale lembrar que no Enem, essas disciplinas têm um peso muito especial. Vamos lá, aluno, pense comigo. Num concurso tão disputado, onde todos os alunos estão muito bem preparados, eu não posso perder pontos em disciplinas que eu julgo ser mais tranquilas. E essas são as disciplinas de Filosofia e Sociologia. Então eu parto do princípio que eu tenho que gabaritar essas 2 disciplinas. E é um fator importantíssimo no Enem, porque ela pode ser um fator de desempate e alavancar a sua pontuação final lá para cima e trazer para você a sua tão sonhada vaga. Então, vamos focar em Filosofia e Sociologia, porque é sucesso. No que diz respeito à abordagem da disciplina de Filosofia no Enem, o Enem geralmente foca em 3 pontos importantíssimos no que diz respeito à disciplina. O primeiro deles é a escola helenística dos filósofos tradicionais, remontando à antiguidade clássica greco-romana. Então é um tema muito recorrente, sobretudo no top 1 dos mais mencionados no Enem até o ano de 2019. Um outro ponto importantíssimo é o pensamento socrático. Platão e Aristóteles são pontos muito recorrentes na nossa prova também. Então, se pudéssemos mostrar no top 3, seria aí a escola helenística, Sócrates, Platão, Aristóteles. Os sofistas também parecem com uma certa frequência, mas em menor escala. Então, segue a cal que é sucesso, é bizu. Vamos para a resolução dessas questões. Nós temos aí a primeira questão, é uma questão que caiu no Enem de 2012 e ela traz 2 textos. É importantíssimo nesse momento o aluno se ater com muito cuidado à leitura dos textos. Uma boa leitura pode diferenciar a sua percepção do que a questão te pede. Vamos lá então para a leitura do primeiro texto. Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo que existe. Existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são o ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar que filtragem e, ainda mais condensados, transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Nós percebemos aí o termo de Bournet, que é o primeiro texto. Vamos então ao segundo texto. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos.
quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Perceba-se, os 2 textos, eles trazem uma interpretação diferente, distinta, um ponto distinto do que se analisa na forma filosófica. Perceba que um texto remonta um pensamento da antiguidade clássica greco-romana e o segundo texto remonta à filosofia medieval. Vamos então para a pergunta. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundação teorias que, vamos às alternativas. Letra A, eram baseadas nas ciências da natureza. Letra B, refutavam as teorias de filósofos da religião. Letra C, tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Letra D, postulavam um princípio originário para o mundo. E letra E, defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Vamos lá, um primeiro ponto importante que nós temos que nos ater nesse momento. Entre os 2 filósofos, nós percebemos que os 2 defendiam Deus como o princípio de todas as coisas. Tanto o texto 1 como o texto 2 mencionou Deus como esse ser acima de tudo. Então a gente percebe que essa visão aqui, ela não pertence aos 2 textos. De cara, eu já começo a partir de uma leitura mais atenta, eliminar a letra E. D, postulavam um princípio originário para o mundo. Seria isso? Os 2 autores estão defendendo princípios originários para o mundo? Vamos para a letra C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Opa! Os 2 autores aqui estão defendendo mitos. A filosofia está trabalhando com essa concepção de mito a partir desses 2 textos. Letra B, refutavam as teorias de filósofos da religião. E letra A, eram baseadas nas ciências da natureza. A partir desse momento, nós vamos perceber que a alternativa correta vai ser a nossa letra D. Postulava um princípio originário para o mundo, um baseando no efeito e o poder da água e o outro na divindade defendida pelos filósofos medievais, sobretudo influenciados pelo criacionismo. Tudo bem? Então, a partir daí, nós temos que perceber que a pergunta diz sobre a origem de todas as coisas. E a partir dessa percepção, a partir dessa compreensão, fica claro nós chegarmos ali à nossa questão. Essa é uma questão muito mais de compreensão, né? Compreensão de texto é um ponto muito importante que o aluno ele também deve dominar, que é a diferença de interpretação de texto e compreensão de texto. A interpretação de texto, ela pede uma subjetividade do leitor sobre as palavras que ali estão dispostas no texto, enquanto a compreensão de texto, ela requer do leitor que ele extraia informações do texto para atingir o objetivo, que é a resposta correta. Se eu defendo e se eu domino os princípios e conceitos de interpretação e compreensão, eu percebo que essa primeira questão é uma questão muito mais de compreensão de texto do que tudo. Por isso, a alternativa D seria a alternativa correta. Vamos lá. Por que as demais alternativas não poderiam ser a correta? Vamos olhar para a alternativa A. O pensamento grego busca a compreensão da natureza para explicar a origem do mundo. Entretanto, o princípio estabelecido por Basílio é fundamentado na ideia de Deus, né? É um pensamento criacionista, um pensamento muito típico da filosofia medieval, ok? Vamos lá, letra B. O filósofo Basílio Magno era teólogo e um filósofo da religião. Como falamos na questão anterior,
a filosofia medieval ela vai estar amparada pelo pensamento criacionista. Letra C, o pensamento filosófico nasce da refutação, recusa a negação dos mitos. Não necessariamente. Aqui nós temos que ter um cuidado, né? Quando a gente fala que o pensamento filosófico ele nasce da refutação dos mitos, ou sobretudo da sua negação. O pensamento filosófico ele busca compreender de forma racional os eventos naturais. Perfeito? E letra E, apenas Basílico Magno defendeu que Deus é o princípio de todas as coisas. Para Anaximenes, o elemento primordial, gerador de tudo que existe, é o ar. Perfeito? Então, na primeira questão, gabarito correto, letra D. Vamos para a próxima questão, uma questão que caiu no Enem de 2017. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte, o contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção em comum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. Sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, eles tentam imprimir sua orientação. Vamos ali ao enunciado e o que pede. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseava na... Vamos às alternativas. Letra A, contemplação da tradição mítica. B, sustentação do método dialético. C, relativização do saber verdadeiro. D, valorização da argumentação retórica. Ou letra E, investigação dos fundamentos da natureza. A partir daí, nós identificamos a questão B como a alternativa correta, que é a sustentação do modo dialético. Falar do filósofo Sócrates, falar do pensamento socrático, é falar da dialética ou do método dialético proposto por Sócrates. Sócrates ele vai ser um profundo defensor da ignorância como princípio básico para o conhecimento. A partir daí, a dialética ela é uma importante ferramenta utilizada por Sócrates para aguçar a curiosidade e induzir a construção do pensamento e do conhecimento nos indivíduos. A partir daí, vamos tentar entender por que as demais alternativas elas estariam corretas, né? Incorretas. A letra A traz o seguinte, né? Sócrates busca abandonar os mitos e as opiniões para a construção do conhecimento verdadeiro, né? É a função da filosofia inicial, que seria o quê? Buscar através de um pensamento racional e explicações para os fenômenos naturais. Então, isso busca a utilização da razão, do pensamento. Vamos lá, letra C. Sócrates acreditava que existe um conhecimento verdadeiro e esse pode ser despertado através da razão. Teceu diversas críticas aos sofistas por esses assumirem uma perspectiva de relativização do saber. Ela também está incorreta, porque, como o enunciado fala, Sócrates vai ser um profundo crítico, né, do pensamento sofista. E para quem não se recorda, os sofistas vão ser indivíduos que vão ter o esforço de convencer os outros indivíduos, as outras pessoas, através da argumentação, mesmo que essa argumentação ela não seja carregada de veracidade. Ali no pensamento sofista, o que vale é o convencimento, é a argumentação. Tudo bem? Vamos lá, letra D. Os sofistas afirmavam que a verdade é um mero ponto de vista, como eu falei anteriormente, afirmavam que a verdade é um mero ponto de vista, estando baseado nos argumentos mais convincentes, né? Ou seja, ele não tem um comprometimento com a verdade, desde que convença o seu ouvinte. E por último, o filósofo dá início ao período antropológico da filosofia grega. As questões relativas à vida humana viram o centro das atenções, deixando de lado a busca sobre os fundamentos da natureza própria do pensamento pré-socrático, ou seja, a partir do movimento iniciado por Sócrates, nós temos ali preocupações sobre a origem da vida e dos elementos naturais como um todo. Perfeito? Mais uma vez reforçando, a alternativa correta, letra B. Para a resolução dessa questão,
era importante que o aluno dominasse alguns conceitos do pensamento socrático. Como eu falei no início da nossa live, é um ponto muito recorrente nas provas do Enem, então eu recomendo que o aluno dê uma leitura, uma olhadinha com mais carinho para esse ponto, para não perdermos essa questão. Vamos lá para a próxima questão. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irrestritamente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Vamos ali ao que pede a nossa questão. O texto faz referência à relação entre a razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação. Olha só, candidato, o que eu tenho que entender? Essa é a base que eu tenho que identificar nos enunciados. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa situação. Mais uma questão que visa compreensão de texto. Vamos ali à leitura das alternativas. Letra A, estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C, atendo-se à posição de Parmênides de que razão e sensação são inseparáveis. Letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E letra E, rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Vamos novamente olhar para o texto, vamos realizar uma leitura atenta para identificarmos a alternativa correta. Se eu fiz essa leitura atenta, se eu compreendi o que o texto traz sobre o pensamento de Platão, fica claro que a alternativa correta é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Olha só, galera. Eu vou voltar lá para o texto. Olha só. Para Platão, o que havia de verdadeiro é o objetivo da razão e não sensação. Mais uma vez, uma questão de compreensão de texto. Eu tinha que ler o texto atentamente e responderia essa questão sem grandes dificuldades, a partir do entendimento que eu li no nosso texto. Então, mais uma vez, por muitas vezes, os conteúdos de ciências humanas da prova do Enem requer um pensamento crítico reflexivo, mas também uma leitura atenta dos enunciados para que o aluno identifique a sua questão. Nessa, mais uma vez, ficou muito claro que uma leitura mais atenta possibilitaria o aluno, mesmo que ele não dominasse o pensamento de Platão, identificar a alternativa correta. Por isso, uma leitura atenta, calma, é sempre muito importante. Vamos lá. Próxima questão. Essa questão é muito recente, ela caiu no Enem de 2019 e trazia o seguinte problema. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois se ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concebida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse sua vontade para o fim para qual ela lhe foi dada? Esse é um pensamento de Santo Agostinho. Vamos lá. Nesse texto, o filósofo cristão, Agostinho de Hipona, sustenta que a punição divina tem como fundamento, vamos lá. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho sustenta que a punição divina tem como fundamento. Então, vamos lá. Segundo o pensamento de Agostinho, qual seria
a punição divina por fundamento. Vamos lá, vamos para a análise das questões, galera. Vamos lá. Rapidinho. Letra A. Desvio de postura celibatária. Letra B. Insuficiência da autonomia moral. Letra C. Afastamento das ações de desapego. Letra D. Distanciamento das práticas de sacrifício. E letra E. Violação dos preceitos do Velho Testamento. Mais uma vez, oriento o aluno sempre a se debruçar ao texto de apoio, o texto sugerido pela banca. Faça essa leitura com muita atenção, peça, faça o que se pede, ou seja, identifica de que forma o autor ele sustenta a punição divina. A partir daí, a gente chega à nossa resposta, que é a letra B, insuficiência moral. Nós temos aqui insuficiência da autonomia moral. O que significa isso? O autor, lá no seu texto, ele traz certos questionamentos sobre o livre-arbítrio e, no final, deixa entender que é a autonomia moral dos indivíduos que devem determinar as suas ações. Quando esses entendem que pecar é uma premissa, ele parte da insuficiência dessa autonomia e isso que leva os indivíduos a pecar. Então, logo, a alternativa correta seria a letra B. Por que não poderia ser as outras alternativas? Vamos lá. A letra A condição de celibato não é uma regra para todos os seres humanos. Assim, não fundamenta a punição divina. Vamos lá. O celibato é uma relação que existe entre os membros do clero e não está estendida a todos a sociedade. Por isso, o celibato não seria uma questão adequada a marcar nessa questão. Vamos lá, letra C. O afastamento das ações do desapego pode ser compreendida como um desvio, mas não comportam todas as possibilidades de pecado. De novo, o afastamento das ações de desapego. O que acontece? Aqui ele está falando sobre a luxúria, né? Sobretudo, se percebermos que Agostinho ele é um indivíduo que vive durante a Idade Média, sobretudo num período de que nós vamos ver uma transição de comportamento com a ascensão da burguesia, valorização dos bens materiais, há ali uma preocupação da igreja de combater a luxúria. Então, mas ainda assim, a luxúria por si só, ou esse desapego, não poderia ser aí, como a própria questão fala, um comportamento que iria possibilitar aí esse pecado defendido pelo autor. Vamos lá, letra D. O sacrifício em Santo Agostinho é compreendido com a união dos humanos com Deus. Assim, as práticas de sacrifício são a doação de si como forma de oferta a Deus, através de seus semelhantes. O distanciamento dessa prática poderia levar os seres humanos a um distanciamento de Deus e a uma possível punição, mas não é o fator principal que a sustenta. De fato, o texto deixa isso muito claro, galera. Por isso que a leitura do texto é importante. E, por fim, a letra E. A filosofia de Agostinho é fundamentada nos preceitos do Novo Testamento e principalmente na figura de Cristo. Assim, a violação dos preceitos do Velho Testamento não fundamentariam a punição divina. Logo, a letra B é a única alternativa que deveríamos marcar nessa questão. Fica muito clara a visão de Santo Agostinho diante desse problema. Mais uma questão que a leitura atenta do texto poderia nos possibilitar o êxito em acertar a questão correta. Reforçando mais uma vez, nesses 4 exemplos sugeridos por nós, fica muito claro que na prova de filosofia, a leitura atenta do texto ela é um elemento importantíssimo e deve ser levado em consideração para o candidato na hora de realizar essas questões. É muito importante, durante a resolução do nosso caderno de Ciências Humanas, nós estarmos grifando algumas palavras, alguns pontos chaves. Então, não se preocupe em rabiscar a sua prova. Faça uso do lápis. Marque bastante informações que vocês julgam importantes para vocês criarem um norte ali, um centro que vai conduzir o seu pensamento em direção à questão correta. Então é muito importante vocês grifarem tais informações na hora da resolução dos problemas. Perfeito? Agora nós vamos dar início
a uma outra disciplina, que é a disciplina de Sociologia. A disciplina de Sociologia no Enem tem o objetivo de buscar a compreensão de algumas instituições básicas da nossa sociedade, instituições religiosas, econômicas, sociais, tem o objetivo de compreender o funcionamento da nossa sociedade. A boa análise da filosofia e da sociologia pode nos ajudar em um ponto essencial que eu sei que o candidato, que o nosso aluno, ele está muito preocupado, que é a redação. O aluno que tem conhecimentos prévios de filosofia e sociologia, eles podem utilizar tais conhecimentos para introduzi-los na hora de estar formando a sua redação, claro, se for pertinente ao tema da mesma. Um outro ponto essencial é que tanto as disciplinas de filosofia quanto de sociologia, elas não necessariamente vão aparecer especificamente em suas disciplinas. Elas também podem estar contextualizadas em outras disciplinas. Elas podem aparecer aí em outras questões, como questões de história, que pode trazer ali a contextualização da Idade Antiga, talvez da Idade Média. Então, nós temos que nos preocupar em entender essa interdisciplinaridade que o Enem propõe na hora da resolução das nossas provas de ciências humanas. Ok? Uma vez falado sobre os principais pontos de sociologia, vamos nos atentar às questões que mais caem na nossa prova, para que nós podemos pegar aqui algumas dicas importantes para não sofrer na mão de sociologia na resolução do Enem. Vamos lá. Essa questão caiu no Enem de 2017. Vamos lá. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger, fazer respeitar todos os seus bens. Aí é um artigo que compõe a Constituição Federal do Brasil de 1988. Vamos então ao que se pede. A persistência das reivindicações relativas à ampliação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre, vamos às alternativas. Letra A, etnia e miscigenação racial. Letra B, sociedade e igualdade jurídica. Letra C, espaço e sobrevivência cultural. Letra D, processo e educação ambiental. Letra E, bem-estar e modernização econômica. De novo, galera, o texto ele traz um artigo da nossa Constituição e ele traz ali, olha, a persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. Vamos lá, galera. O que nós estamos compreendendo dessa questão? É uma questão que está falando da relação dos povos nativos do Brasil, os indígenas, e a sua relação com a sociedade brasileira, sobretudo após a colonização. Nós temos que lembrar que durante muito tempo a população nativa ela teve essas terras invadidas, houve ali um genocídio por parte dos colonizadores que adentravam as terras indígenas e causava a mortalidade de centenas de nativos, que vai levar à diminuição da sua população e também à ocupação desses colonos em territórios que pertenciam a essas tribos indígenas. A Constituição de 88 buscava reparar tais atrocidades cometidas com os povos nativos. Lembrando que os povos nativos eles foram negligenciados em muitas das constituições anteriores da República Brasileira. Então, nós temos que olhar para as questões e entender qual vinculação histórica está fundamentada entre as alternativas. Vamos lá. A alternativa correta é letra C, como eu falei, espaço e sobrevivência cultural, ou seja, é reconhecer o direito dessas populações de terem seus espaços preservados e, sobretudo, a manutenção de sua cultura, a sua sobrevivência cultural. Como eu falei no início da intro, quando falava de sociologia, as disciplinas de sociologia e filosofia vão dialogar muito com a disciplina de história. E quando nós falamos de sobrevivência cultural,
é uma reparação pela aculturação que os povos nativos sofreram com o contato com os europeus, sobretudo os portugueses, povos cristãos que vão tentar impor o cristianismo a esses povos dominados. Então, a sobrevivência da cultura indígena é uma resistência que deve ser levada em consideração até os dias de hoje. Então, reforçando a alternativa correta, letra C. A letra C traz ali o direito do espaço e da sobrevivência cultural dos povos nativos, segundo a Constituição de 1988. Perfeito? Vamos lá para a próxima questão. Essa primeira questão foi relativamente fácil, mas vamos para a segunda. Mais uma questão do Enem de 2017. O conceito de democracia no pensamento de Habermas é construído a partir de uma dimensão procedimental, calcada no discurso e na deliberação. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso que antecede a decisão. Vamos lá, termo de Jürgen Habermas. O conceito de democracia, conceito de democracia proposto por Habermas pode favorecer os processos de inclusão social. De acordo com o texto, muita atenção, é uma condição para que isso aconteça vamos lá, letra A, participação direta periódica do cidadão. B, debate livre e racional entre os cidadãos e Estado. C, interlocução entre os poderes governamentais. D, eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. E E, controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. Vamos lá, mais uma vez eu reitero, nós temos aqui, de acordo com o texto. Então, de acordo com o texto, a questão correta é a letra B, que defende debate livre e racional entre cidadãos e estados. Ou seja, nós temos que perceber que fica claro que no pensamento de Habermas é marcado pela chamada democracia deliberativa. Nela, o debate livre e racional entre os cidadãos e o Estado estabeleceria as bases necessárias para a participação e a cidadania. É um pensamento que defende o livre pensamento e, sobretudo, o engajamento dos indivíduos nas questões políticas da sociedade, que possa permitir debates construtivos que leve ali ao melhoramento das relações sociais e o florescimento de uma sociedade mais fraterna e esclarecida. Tudo bem? Então, vamos lá. Por que não poderia ser a letra A? Na letra A, ele traz ali questões que não diz respeito ao que o texto defendia. Vamos lá. A participação do cidadão é uma preocupação que não diz respeito à legitimação do Estado. Entretanto, para o autor, essa participação ela é contínua. Ela é contínua e não acontece em períodos específicos. Perfeito? Letra C. Para Habermas, a democracia é pautada no poder do povo através da deliberação coletiva em todas as decisões do Estado. Assim, não tem como base a interlocução entre os poderes do governo. Letra D. Habermas propõe que o amplo debate seja realizado publicamente e não como reforço da democracia representativa, em que somente os políticos eleitos são os responsáveis por defender os interesses de seus eleitores. E, por fim, o autor propõe esclarecimento dos cidadãos para que todos possam agir criticamente e não uma sofocracia, governo dos mais sábios. Então, o próprio texto, se nós voltarmos nele, nós vamos perceber que a legitimidade da democracia exige um processo de tomada de decisões políticas a partir de uma ampla discussão pública. O próprio texto reforça. Então, fica muito claro aí que uma boa leitura, a gente vai chegar ali ao debate livre e racional entre cidadãos e estados. Mais uma questão que a leitura, ela nos ajuda a acertar a questão correta.
Perfeito? Vamos lá. Próxima questão. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países, independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente, em que cada um deles é fato público e notório. Cada um deles é fato público e notório, além de empiricamente comprovado que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. Vamos lá. É um texto de Mulheres Públicas, de Tabac. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de... Vamos lá. No âmbito do poder legislativo brasileiro. Gravem aí no pensamento de vocês essa informação que ela é muito importante. A tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado, é uma política de Estado, de, letra A, leis de combate à violência doméstica, B, cotas de gêneros nas candidaturas partidárias, C, programas de mobilização política nas escolas, D, propagandas de incentivo ao voto consciente e letra E, apoio financeiro às lideranças feministas. Perceba, é uma questão muito atual, que é uma política que partiu do poder legislativo, que é uma política de implementação do Estado de mulheres no quadro político do nosso país. Então, a partir daí, qual seria a alternativa correta, meus camaradas? Alternativa correta, letra B, cotas de gêneros nas candidaturas partidárias, né? Hoje existe uma cota de gênero nas eleições para garantir a democratização do acesso das mulheres a um cargo que é culturalmente ocupado por homens. Então, a questão correta, as cotas de gênero nas candidaturas partidárias. E para o aluno fica muito claro nós percebermos que a própria questão ela é instintiva, porque ela traz ali questões do mundo contemporâneo, sobretudo da sociedade brasileira, que vem discutindo durante muito tempo o acesso de mulheres a ambientes que anteriormente lhes era negada ou havia um empecilho para o seu acesso, e hoje essas discussões estão cada vez mais afloradas. Então, é um aluno mais atento e identificar claramente que as cotas de gênero nas candidaturas partidárias seria a alternativa correta, uma vez que o próprio texto propõe que é uma medida legislativa, ou seja, uma maneira do governo atenuar essa impossibilidade, esse número muito baixo de mulheres participando ativamente como representante do Estado nas políticas públicas brasileiras. Tudo bem? Alternativa correta, letra B. Vamos lá. Próxima questão. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que sejam satisfatórios para todos. A democracia ativista desconfia das exportações à deliberação por acreditar que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que aparecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existente ou delas se beneficiam. Vamos lá ao que nós temos que identificar nas alternativas. As concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente. Vamos lá. O que a questão nos está nos pedindo? Nós temos que identificar no texto democracia deliberativa e democracia ativista. Perfeito? E, respectivamente, ou seja, o que a democracia deliberativa e a democracia ativista nos traz de informação. Vamos lá. Letra A.
A decisão da maioria e a uniformização de direitos. B. Organização de eleições e o movimento anarquista. C. A obtenção de concessão e a mobilização das minorias. D. Fragmentação da participação e a desobediência civil. E a imposição de resistência e o monitoramento da liberdade. Vamos lá, galera. Perceba, democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que sejam satisfatórias para todos. Guarde essa informação aí, galera. Essa informação ela tem que estar em primeiro lá no nosso enunciado, lá nas nossas alternativas. Vamos lá. E, por fim, a democracia ativista, ela desconfia das exortações à deliberação por acreditar que no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados. Esses são os dois pontos chaves que o aluno deve avaliar nessa questão. Ele tem que entender os pontos distoantes, os pontos divergentes entre a democracia deliberativa e a democracia ativista. A partir daí, ele identifica a letra C como a alternativa correta. Ou seja, a obtenção do consenso, que é o que defendia, perceba, as partes do conflito político devem deliberar entre si, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que sejam satisfatórias para todos. Ou seja, consenso. Enquanto a democracia ativista, que entende que há uma grande desigualdade estrutural que influencia os procedimentos e resultados, defendendo então a mobilização das minorias, no que diz respeito à discussão política, para ser um debate amplo e que alcance toda a população, que alcance toda a sociedade. Logo, a letra C é a nossa alternativa correta. Perfeito! Entenda mais uma vez, meu camarada, que compreender o texto, uma boa leitura, grifar elementos essenciais do nosso texto, somadas às informações do enunciado, nos ajudam muito a compreender o que se pede na questão e, a partir de um senso crítico e uma boa compreensão de texto, vocês conseguem chegar sem grandes dificuldades às alternativas corretas. Mais uma vez, é importante reforçar que o Enem está muito preocupado em analisar o senso crítico do candidato, analisar a postura, a sua visão de mundo, como esse indivíduo se comporta e se identifica dentro da nossa sociedade. Então, é importante uma leitura mais atenta e ter a sagacidade de estar identificando tais elementos no nosso texto. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão. A tribo não possui um rei, mas um chefe que não é chefe de Estado. O que significa isso? Simplesmente que o chefe não dispõe de nenhuma autoridade, nem poder de coerção, de nenhum meio de dar uma ordem. O chefe não é um comandante. As pessoas da tribo não têm nenhum dever de obediência. O espaço da chefia não é o lugar do poder, essencialmente encarregado de eliminar conflitos que podem surgir entre indivíduos, famílias e linhagens. O chefe só dispõe para restabelecer a ordem e a concórdia do prestígio que lhe reconhece a sociedade. Mas, evidentemente, prestígio não significa poder. E os meios que o chefe detém para realizar sua tarefa de pacificador limitam-se ao uso exclusivo da palavra. Vamos lá. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia... essa última questão ela é uma questão mais complexa, porque exige do aluno compreender ali o conceito de Estado liberal burguês em contraponto com a sociedade discutida no texto. A sociedade discutida no texto defende que o chefe ele assume tal função por prestígio, mas não necessariamente esse prestígio
ele se reproduz em poder. E isso vai se contrapor à sociedade ou Estado liberal burguês. Por quê? No Estado liberal burguês, o poder que é instituído na sua grande maioria através do voto, né, de um processo democrático, garante ao eleito poder para executar algumas medidas dentro da sua sociedade, diferentemente daquele Estado tribal descrito no nosso texto. Vamos aí para as alternativas. Letra A, imposição ideológica e normas hierárquicas. Letra B, determinação divina e soberania monárquica. Letra C, intervenção consensual e autonomia comunitária. Letra D, mediação jurídica e regras contratualistas. E letra E, gestão coletiva e obrigações tributárias. Vamos lá, mais uma vez eu vou reforçar o que o enunciado está pedindo. O modelo político das sociedades discutidas no texto contrasta com o Estado liberal burguês, porque se baseia em... Vamos lá, galera. Em que está baseado a organização social do texto referido que se contrasta com o Estado liberal burguês? Intervenção consensual e autonomia comunitária. No Estado liberal burguês, nós possuímos autonomia comunitária ou seguimos regras traçadas por uma diretriz entre as normas contratualistas, defendidas para o bom andamento da sociedade? Esse é um ponto interessante que nós temos que nos debruçar, porque a ideia construída para forjar o Estado liberal burguês, ele parte muito em conta de filósofos contratualistas, indivíduos como Thomas Hobbes, Jacques Bossuet, que vão tentar criar pensamentos que vão construir a vida em sociedade, que era as regras e determinações que a sociedade deveria seguir, tendo em vista a unidade, a figura de um líder que pudesse garantir a paz e evitar a barbárie. Então, na sociedade burguesa, o indivíduo ele abria a mão de sua autonomia para o bem maior, que era a estabilidade social. Enquanto nas relações tribais descritas no texto, fica muito claro que havia uma autonomia comunitária, onde o seu líder ele gozava simplesmente de prestígio, mas as decisões elas eram muito mais tomadas em coletividade do que no Estado liberal burguês, onde a massa, o povo, elege um representante e esse representante detém o poder e, amparado por um corpo diretivo, auxilia na administração do Estado. Perfeito? Logo, a alternativa correta é a letra C. Nesse ponto, quando falamos de Estado liberal burguês e, sobretudo, dos pensadores contratualistas, né? Podemos citar aqui Thomas Hobbes, podemos citar Nicolau Maquiavel, Jacques Rousseau, são indivíduos que vão tentar pensar uma estrutura social que afastasse o homem da barbárie e determinassem regras que pudessem legitimar a autoridade do líder e que esse líder ele tivesse também não só o prestígio, como na tribo citada no texto, mas também poder para exercer o controle sempre que havesse, né, a necessidade, sempre que houver a necessidade de utilizar a força. Perfeito? Então vamos lá, mais uma questão que nós matamos de sociologia. Vamos caminhar agora para as questões de história do Enem. No que diz respeito às questões de história do Enem, nós temos aí dois blocos que nós devemos olhar com atenção. O primeiro é olhar para a história do Brasil e o segundo é olhar para a história geral. No que diz respeito à história do Brasil, nós temos que perceber que a banca costuma contemplar, em grande parte, a história colonial, ou seja, o período do Brasil colônia. É comum também, muito discutido nas nossas provas, segundo reinado, é um tema bem recorrente nas nossas avaliações, e governos pós-regime militar. Esses três pontos eles são bem recorrentes nas provas de história do Brasil no Enem. No que diz respeito à história geral,
assuntos como Primeira e Segunda Guerra Mundial acabam aparecendo com mais frequências na nossa prova. Outros assuntos, como as revoluções burguesas, também ganham destaque nesse processo. Mas o Enem, ele costuma contemplar mais a história do Brasil do que a história geral em si. Tudo bem? Vamos lá para a resolução de algumas questões. Uma questão do Enem de 2013. É preciso ressaltar que de todas as capitanias brasileiras, Minas era a mais urbanizada. Não havia ali hegemonia de um ou dois grandes centros. A região era repleta de vilas e arraiais, grandes e pequenos, cujas ruas muita gente circulava. Vamos lá. As regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas de ocupação. Uma explicação para a especificidade da região descrita no texto está identificada na... O que o enunciado nos pede? Primeiro, uma análise atenta do que pede o texto. O texto fala sobre a capitania de Minas Gerais. Opa! Então, o texto está se referindo a Minas Gerais. E, sobretudo, uma característica. Olha só, ela era mais urbanizada. O texto nos afirma que a capitania de Minas Gerais, em comparação com as demais capitanias, ela era mais urbanizada. Vamos ao enunciado, então. As regiões da América Portuguesa tiveram distintas lógicas. Opa! Então ele nos fala, ele nos afirma aqui que haviam diferenças das relações entre as diversas capitanias. Uma explicação para a especificidade da região descrita. Qual região? Vamos aqui, ó, Minas. No texto identificada na... Vamos lá. Então, o que é de diferente que acontecia na região de Minas Gerais que não acontecia em outras regiões? Letra A apropriação cultural diante da influência externa. B, produção manufatureira diante do exclusivo comércio. C, insubordinação religiosa diante da hierarquia eclesiástica. D, fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. E E, autonomia administrativa diante das instituições metropolitanas. Questão correta, letra D, fiscalização estatal diante das particularidades econômicas. A região das Minas Gerais, ela vai ficar conhecida pela exploração do ouro. E durante esse processo exploratório, nós vamos perceber a criação de diversos impostos na região mineradora para garantir à coroa portuguesa a arrecadação de tais recursos. Então, uma característica muito marcante da região mineradora vai ser a grande fiscalização estatal, ou seja, a região das Minas Gerais vai receber uma grande importância nas finanças da coroa portuguesa, o que vai, então, a partir daí, criar uma série de impostos para melhor fiscalizar tal região. Perfeito? E qual é essa particularidade econômica? A descoberta de ouro e a exploração de tal recurso por membros da própria coroa portuguesa e por grandes proprietários que desejavam empreender na busca de ouro na região das Minas Gerais. Perfeito? Então, vamos lá para a próxima questão. No aniversário do primeiro decênio da Marcha sobre Roma, em outubro de 1932, Mussolini irá inaugurar sua Via del Impero, a nova via sacra do fascismo, ornada com estátuas de César, Augusto, Trajano, servirá ao culto do antigo e à glória do Império Romano e de espaço comemorativo do ufanismo italiano. Às sombras do passado recriado, ergue-se a nova Roma, que pode vangloriar-se e celebrar seus imperadores e homens fortes, seus grandes poetas e apólogos como Horácio e Virgílio. A retomada da antiguidade clássica para a perspectiva do patrimônio cultural foi realizada com o objetivo de... Vamos lá, o texto fala de retomada da antiguidade clássica. Aqui nós estamos falando de quê? Antiguidade greco-romana. No caso mais específico,
Estamos falando aqui do Império Romano, ou seja, o apogeu do Império Romano, que era um sentimento que Mussolini buscava resgatar em um ufanismo fascista para agariar cada vez mais adeptos na sua sede de poder dentro do Estado italiano. Então, percebemos que a retomada da Antiguidade Clássica, pela perspectiva do patrimônio cultural, foi realizada com o objetivo de... Qual seria o objetivo de Mussolini em trazer à luz da história italiana, mais uma vez, esse sucesso, essa glória que foi feita durante todo o auge do Império Romano? Vamos lá, letra A. Afirmar o ideário cristão para reconquistar a grandeza perdida. B. Utilizar os vestígios restaurados para justificar o regime político. C. Difundir os saberes ancestrais para moralizar os costumes sociais. D. Refazer o urbanismo clássico para favorecer a participação política. E letra E. Recompor a organização republicana para fortalecer a administração estatal. A questão correta é a letra B. Utilizar vestígios restaurados para justificar o regime político. Qual seria o regime político? O fascismo. O texto menciona o fortalecimento do fascismo e da imagem de Mussolini na Itália. Então, ao utilizar vestígios da antiguidade clássica, da história romana, sobretudo o auge do Império Romano, ele está tentando justificar o poder através de um passado histórico heróico. Então você remonta na mente da população um passado glorioso que Mussolini se colocava como um homem capaz de retomar tal glória em nome da nação italiana. Logo, alternativa correta, letra B, utilização de vestígios restaurados para justificar o regime político. Vamos continuar. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império à mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas. Entregou-lhes seu destino, que até então havia ficado a cargo de um povo estranho. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com... Vamos lá. O texto se refere ao ano de 1822. O aluno tem que dominar esse conceito. O que aconteceu no Brasil em 1822? O aluno, quando ele pensa em história do Brasil, ele tem que entender que em 1822, proclamação da independência. Opa! Então, 1822, proclamação da independência. Também é um período que dá início ao chamado Primeiro Reinado, que vai de 1822 a 1831. Então, ele tem aí na sua mente um recorte histórico. Vamos lá, vamos ao que pede. Essa comemoração está diretamente relacionada com, letra A, construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. B, o domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos, que se efetivou logo após 1822. C, os interesses de senhores de terra que, após a independência, exigiram a abolição da escravidão. D, apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão de estrangeiros do país. E letra E, a consciência da população sobre os seus direitos adquiridos após a transferência da corte para o Rio de Janeiro. Dentre as alternativas, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta, claro, letra A, construção e manutenção dos símbolos para a formação de uma identidade nacional. Era importante naquele momento criar uma identidade brasileira, mas não se confunda, esse processo de construção da identidade nacional naquele momento do século XIX é uma construção de cima para baixo, ou seja, uma construção promovida pelas elites econômicas que apoiaram o príncipe regente Dom Pedro
a proclamar a independência, que vai levar em consideração os elementos europeus no processo de construção da identidade brasileira. Mas ainda assim, era necessário construir uma identidade nacional para manter a união das diversas províncias que compunham o Brasil. O maior temor das elites econômicas e, sobretudo, do príncipe regente, futuro imperador do Brasil, era que a independência do Brasil desencadeasse uma série de outras insurgências que gerasse a fragmentação do território e a formação de diversas repúblicas no atual território brasileiro. Então, era de suma importância a construção e manutenção dos símbolos para a formação de uma identidade natural. Como eu disse, mesmo que uma identidade construída aos olhos dos vencedores das classes dominadas e que vai negligenciar nesse primeiro momento a contribuição étnica dos povos nativos, conhecidos também como os indígenas, e a população africana que foi sequestrada do seu território na condição de escravizado em direção ao Brasil. Tudo bem? Então, a partir dessa análise, fica claro que a alternativa correta é a letra A. Para isso, nessa questão especificamente, o aluno, invariavelmente, ele vai ter que dominar alguns conceitos de história do Brasil, sobretudo alguns recortes importantes, como algumas datas, sobretudo o ano de 1822, que marca ali o início do Brasil independente. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Lopes precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca. Fragmento de texto do livro As Obras As Repúblicas da Prata, da Independência à Guerra do Paraguai. Vamos lá. A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil. Opa! O texto se remete à Guerra do Paraguai. Óbvio, o fragmento nos fala da participação do Paraguai nessa guerra e de como a guerra deveria ser rápida para que o Paraguai tivesse sucesso nesse conflito, mas a questão ela nos traz um outro elemento importante, que ela não quer saber as consequências desse conflito para o Paraguai, e sim para o Brasil. E aqui é um ponto de virada na história imperial brasileira. No século XIX, a década de 70 é um marco que vai virar a chave do pensamento político brasileiro, que passa a realizar uma série de questionamentos ao poder vigente. Nesse momento, o Brasil é dirigido por Dom Pedro II. Vamos lá então. Representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. B. Confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina. C. Concretizou a emancipação dos escravos negros. D. Incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. E solucionou a crise financeira em razão das indenizações recebidas. Então eu reforço, dentre as alternativas, qual seria aquela que marcou aí uma importante consequência política para o Brasil? E nesse conceito, a alternativa A é a alternativa correta, porque representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. O Exército Brasileiro retorna da Guerra do Paraguai fortalecido enquanto instituição, pois havia vencido um inimigo em campo de batalha e regressava para o Brasil sedento por ter maior protagonismo político, uma vez que o poder de decisão no Brasil Império, no Brasil do Segundo Reinado, ele estava concentrado nas elites políticas nacionais e, sobretudo, na figura de Dom Pedro II, que, amparado pela Constituição de 1824, lhe garantia o poder moderador. E esse poder ele estava acima dos demais poderes. O marco do divisor de águas da relação entre o Exército Brasileiro e o governo
é a participação na Guerra do Paraguai e, consequentemente, o seu papel vitorioso nesse conflito, pois os oficiais retornam com a vaidade elevada e desejando maior participação política. E a partir daí, as Forças Armadas elas começam a desempenhar um papel essencial no que vai ser o fim do Império Brasileiro. Um outro ponto muito importante que nós temos que destacar que boa parte dos indivíduos que formaram o Exército Brasileiro eram formados por homens empobrecidos, mulatos e negros libertos e muitos escravizados, que com a promessa de liberdade se regressassem após a guerra como vitoriosos, vão fazer parte das fileiras do Exército Brasileiro que irão combater os paraguaios na Guerra do Paraguai. Um ponto importante é que após a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro passa a também questionar a permanência da escravidão no Brasil, porque para aqueles indivíduos era uma grande incoerência, depois da guerra, correr atrás, capturar seus camaradas de armas, aqueles indivíduos que participaram do seu lado, combatendo o inimigo maior do Estado, que naquele momento era o Paraguai. Então os militares eles vão aderir em boa parte à campanha abolicionista, passam a reivindicar maior participação política e isso vai gerar um desconforto que vai ter como fim a queda de Dom Pedro II e a instituição da República no Brasil em 1889. Tudo bem? Mais uma vez ratificando, ou seja, letra A, alternativa correta. Vamos lá. Próxima questão. Se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundido no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era ser limitada por portas e por uma muralha. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com, vamos lá, a questão está falando de uma cultura medieval, a mania de se fechar, ou seja, as muralhas, aquelas grandes muralhas erguidas em torno do feudo e, consequentemente, também em torno das cidades medievais, daí o nome burgos, né? Que vai dar origem a um outro termo chamado de burgueses, os habitantes que viviam nos burgos. As práticas dos usos de muralhas elas vão sofrer importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumem também a função de pontos de passagem ou pórticos, né? Ali os portos, os principais portos das cidades medievais. Esse processo está diretamente relacionado com, ou seja, qual processo está relacionado com essa mudança das relações que ocorrem durante a Baixa Idade Média? Vamos lá. Letra A, crescimento das atividades comerciais urbanas. B, migração de camponeses e artesãos. C, a expansão dos parques industriais e fabris. D, aumento do número de castelos e feudos. Letra E, a contenção das epidemias e doenças. Vamos lá. Quando a gente está falando de final da Idade Média, nós estamos falando de um período conhecido como Baixa Idade Média. E quais são as principais características da Baixa Idade Média, candidato? Aí é com você. Se eu lembro que o professor me falou que a Idade Média está dividida em dois grandes períodos, Alta Idade Média, Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela foi marcada pela consolidação das realezas germânicas e, sobretudo, pelo surgimento do feudalismo. Enquanto a Baixa Idade Média está diretamente relacionada a um processo que vai gerar as cruzadas, somadas a um processo de renascimento cultural e urbano e a crise do século XIV. Se eu identifiquei que a questão me pede para informar importantes mudanças no final da Idade Média, logo, a alternativa correta é a letra A, crescimento das atividades comerciais urbanas, ou seja, renascimento comercial e urbano na Europa. Processo muito importante que vai dar origem à burguesia, classe social que surge em meados do século XI e século XII e vai ser responsável por promover severas transformações
na sociedade ocidental, gerando aí um grupo social que vai superar a elite que era composta pela nobreza, dando aí origem a uma nova organização social no mundo. Portanto, nós estamos falando do processo de renascimento comercial e urbano na Europa. Mais uma vez, alternativa correta, letra A. Então, meus bons amigos, nós chegamos ao final dessa bateria de exercícios, ratificando mais uma vez que é importantíssimo que o aluno que chegou até esse momento do ano, que está focado na resolução das questões do Enem, entende que domingo é logo ali, a gente não pode dar sorte para o azar, vamos manter a concentração, a rotina de estudos, porque vai ser isso que vai diferenciar o teu sucesso do fracasso do seu concorrente. Enquanto seu concorrente ele está pensando que esse é o momento de descansar anteriormente à avaliação, você está revisando, você está revendo conteúdos que vão ser importantíssimos para o seu sucesso na resolução da nossa prova no domingo. Eu tenho plena convicção que você é capaz, eu quero que você também confie nisso, que você faça um esforço de imaginação e pense em tudo que você passou ao longo do ano letivo de 2020 e que no início de 2021 você vai só buscar aquilo que você fez por merecer, que você plantou mês a mês durante o ensino, fosse ele presencial, depois o ensino remoto e até mesmo o ensino híbrido. Você mostrou que você tem ferro, que você é capaz e que você vai simplesmente no domingo dar o seu melhor. Porque é isso que nós do Curso Forte esperamos de você. Ser forte, focado, para que no final você venha nos visitar feliz da vida, mostrando o sucesso que você teve e nos convidando para a sua formatura num futuro muito próximo e que você torne aí um indivíduo, um profissional maravilhoso que possa lembrar que nós tivemos uma participação nesse processo da sua vida. Tudo bem? Então, aqui estão os meus mais sinceros votos de sucesso. Mantenha o foco, não é o momento de abaixar a guarda e que no domingo eu vou esperar a sua ligação me dizendo que, de fato, essa nossa aula contribui muito para você ter êxito nessa primeira fase do Enem. Tudo bem? Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos a vocês e até uma